Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Arrematar sozinho ou com assessoria especializada? Bom pessoal, hoje aqui mais um dos nossos vídeos do nosso quadro Leilão de Verdade. Vamos falar aqui de uma dúvida muito relevante, principalmente de quem está iniciando. Começo sozinho ou eu já busco um assessor de leilões desde o início? Antes de entrarmos no nosso vídeo, já deixa aqui o seu like com o seu voto de confiança se você gosta do nosso conteúdo. Compartilha com alguém que, assim como você, vai gostar de conhecer o Leilão de Verdade. E assim outras pessoas também poderão participar deste maravilhoso mercado imobiliário que é o mercado dos leilões. E entrando no nosso vídeo, arrematar sozinho ou arrematar com assessoria? Bom, isso é uma questão que nós vemos muito aqui na nossa prática. Nós temos arrematantes que trabalham de fato sozinho, outros que têm assessoria especializada desde o início do procedimento, outros que fazem toda a sua análise e buscam o assessor somente para fazer o pós-arrematação. Tem de tudo. E nós vemos viabilidade e vemos importância em todas as formas de trabalhar. Vamos primeiro aqui separar em dois pontos. Um assessor, um advogado, um assessor de arrematante, ele pode auxiliar o interessado para primeiramente proporcionar uma segurança ali na arrematação e depois também para fazer um pós-leilão com a melhor qualidade, imprimindo celeridade ao caso. E por vezes nós vemos pessoas fazendo contratação segmentada. Contrata primeiro ali para assessoria inicial, para ter certeza de que o leilão está redondo, que não tem nenhum problema, e depois, caso ele arremate, ele faz a contratação e por vezes nem necessariamente ele contrata a mesma pessoa. Então, o que a gente vai falar agora? Primeiro ponto, eu preciso de um assessor para ter certeza de que a arrematação é segura, de que o edital está correto, de que o andamento ali do processo ou os passos da alienação fiduciária foram respeitados. Preciso de um advogado para fazer isso? A resposta é depende. Se for uma arrematação aqui na Alfa Leilões, nós temos uma equipe especializada com muito conhecimento jurídico e muito conhecimento prático que garante a certeza da segurança na arrematação. Então, todos os passos, seja no leilão judicial, todos os andamentos do processo, ou seja ali na alienação fiduciária, no leilão extrajudicial, todos os passos que devem ser observados nos termos da lei, eles são conferidos pela nossa equipe. Então a gente só coloca um edital, só coloca um leilão no nosso site se de fato entendemos que ele está redondo, que está tudo bem organizado e que todas as formalidades foram observadas e, portanto, não haverá nenhum risco ao arrematante. Então, nos leilões aqui da Alfa Leilões, além de fazermos tudo isso, nós temos um acesso muito facilitado, temos a nossa equipe de atendimento, temos os nossos advogados que podem tirar dúvidas, podem esclarecer. Então, por muitas vezes, vemos pessoas não contratando assessores para essa primeira fase da arrematação. Aqui na Alfa Leilões, de fato, é facilitado o entendimento pela didática dos nossos documentos, do nosso edital de leilão e do nosso site, mas também é comum que arrematantes estejam assessorados. E quando essa assessoria é contratada, nesse momento, é muito comum esse assessor fazer contato conosco, tirar dúvidas, pedir informações adicionais, pedir um detalhamento. Então, se for uma arrematação aqui na Alfa Leilões, o nosso trabalho facilita, mas não deixa de ser importante para quem quiser a busca de um assessor de arrematação. E tratando de forma geral dos leilões, você pode estar interessado em, por exemplo, um perfil de imóveis. O assessor de leilões pode buscar esse perfil de imóveis em outras empresas leiloeiras, até achar algo que se encaixe no que você quer, e aí ele vai se deparar com diferentes formas de trabalho, com diferentes formas de organização de documentos. Então pode ser importante sim a contratação de um assessor de leilão para este momento. Primeiro para localizar esse imóvel, ou seja, já uma questão comercial, e também para analisar tudo que precedeu, seja o processo judicial, ou seja, os trâmites da alienação fiduciária. No caso do leilão judicial, o primeiro, e no caso do leilão extrajudicial, no segundo cenário. Outro ponto também que é comum, o interessado fazer a própria busca. Então o interessado pode encontrar o imóvel que se encaixe no seu perfil aqui na Alfa Leilões ou em qualquer outra empresa leiloeira e então fornece ao assessor de leilão as informações específicas desse caso para que ele analise. Isso também é interessante, você pode ali poupar uma questão comercial, poupar a busca que o assessor de leilões faria e ele se
concentraria, neste caso, na análise jurídica, por exemplo. Você ficaria com a análise comercial, ele faria essa análise jurídica. Nesse cenário, ele faria essa análise jurídica e te dando o ok para participar, você poderia participar desse leilão, ou caso ele encontre ali alguma fragilidade que entenda um risco para você, você poderia declinar da participação nesse leilão. Então é importante que esse passo que a gente disse até aqui, essa busca, essa análise, a contratação de um assessor de leilões é facultativa, vai depender ali do seu conhecimento e da sua disponibilidade. Se você tem disponibilidade para buscar imóveis e fazer uma análise comercial, legal, você faz isso e poupa a contratação de um assessor para esse ponto específico. Se você tem um conhecimento jurídico, tem um conhecimento prático ali que te permite fazer uma análise prévia, você pode também deixar de contratar um assessor de leilões para este momento. Mas também quero destacar que o assessor de leilões, nessa fase aqui, é importante também porque ele pode te auxiliar com estratégias, mas que o assessor de leilões pode trazer também, pode demonstrar de forma organizada para você. Então, ou você se especializa um pouco mais para tentar trabalhar sozinho nesse momento, ou lança mão de contratar um assessor de leilões. Isso tanto para o leilão judicial quanto para o leilão extrajudicial. Mas o segundo passo, no leilão judicial, ou seja, depois da sua arrematação, aí sim vai ser obrigatória a contratação de um profissional, caso você não seja um advogado. Se você for um advogado, você pode fazer o pós-leilão por conta própria, mas se você não for um advogado, mesmo que você tenha muito conhecimento, você vai precisar de um assessor de leilões advogado que fará o seu pós-leilão, ou seja, que vai peticionar no processo, te qualificando, pedindo a expedição da carta de arrematação, do mandado de missão na posse, que vai fazer uma série de pedidos cautelares ali para garantir a segurança da sua arrematação. Este ponto, mesmo tendo maratonado aqui no nosso canal e conhecendo o leilão de verdade de forma integral, se você não for advogado, você vai precisar de um advogado que te represente neste ponto. E aí, de novo, é muito importante a figura do assessor de leilões especializado lá no início para fazer as análises e te dar o ok somente naquilo que é seguro e estratégico para você, e no momento do pós-leilão, para que ele tenha o traquejo, para que ele saiba de fato trabalhar essa parte, para que garanta a celeridade, garanta a observância dos seus direitos e para que a sua arrematação seja consumada da forma mais estratégica, da forma mais eficiente e vantajosa. Essa obrigatoriedade que nós falamos aqui, como já destacamos, é no caso de leilão judicial. No caso de leilão extrajudicial, não é obrigatória a presença de um advogado para formalizar a arrematação. A arrematação, no caso de um leilão extrajudicial, é formalizada via cartório, com a expedição de uma escritura pública de compra e venda, que tem por base o auto de arrematação, e esse documento é levado diretamente ao cartório de registro de imóveis para registro. Para esses passos, não é necessária a presença de um advogado. E o único ponto que pode ser necessário uma intervenção de um profissional é a emissão na posse. Se você, arrematante, conseguir fazer a emissão na posse num leilão extrajudicial sem oposição de eventual ocupante, sem um desdobramento relevante, você pode resolver todo o seu pós-leilão sozinho. Mas, se você tiver algum entrave, se não for possível fazer a emissão na posse, se não for facilitado, se não houver um meio objetivo de você tomar a posse desse imóvel, aí você vai precisar mover uma ação judicial. A Lei 9.514 de 1997, que é a lei que trata da alienação fiduciária e também do leilão extrajudicial decorrente da alienação fiduciária, ela garante ao arrematante o direito à desocupação e que ele tome a posse do imóvel. Essa lei garante a desocupação do imóvel e que o arrematante vá tomar a posse desse imóvel. E para isso, a lei prevê objetivamente que o juiz da causa, ao se deparar com essa situação, ao verificar que se tratou de um leilão extrajudicial, que todos os requisitos foram cumpridos, ele determinará a desocupação em 60 dias. E, nesse caso, pode até ser fixado, caso exista uma resistência, pode ser fixada uma remuneração.
a ser paga pelo ocupante do imóvel ao arrematante. Então, mesmo que tenha algum tipo de resistência, você, arrematante, consumará a sua arrematação, tomará posse do seu imóvel, mas nesse cenário sim você vai precisar de um advogado. Vai precisar ser assessorado por um advogado para ajuizar essa ação, para pedir a liminar e para que seja realizada a diligência de emissão na posse no momento determinado ali nos autos, com a figura do oficial de justiça auxiliando todo esse procedimento. E se for preciso pedir a condenação do ocupante ao pagamento desse valor, ao pagamento de um valor ali que seria uma taxa de ocupação, que seria como um aluguel pelo tempo que ele usou esse imóvel, você vai precisar do advogado que fará esse pedido juntamente com todos os pedidos já no momento inicial do processo. Recapitulando aqui, o assessor de leilões só vai ser obrigatório participar do procedimento se você não conseguir fazer a desocupação do imóvel arrematado. Mas aqui é importante novamente destacar, é importante que esse advogado, que esse assessor de leilões tenha conhecimento específico do leilão, que ele conheça o leilão de verdade, para que ele possa imprimir uma celeridade a esse procedimento judicial para que seja consumada a sua arrematação. Mas não só para isso. Você pode, contratando ele desde o início, ter uma facilitação em todo o seu procedimento. O procedimento de arrematação, o procedimento de expedição da escritura pública de compra e venda com base no auto de arrematação, no trato com o credor fiduciário e, caso seja necessário, com o ajuizamento da ação para que você tenha consumado a sua arrematação, para que você tenha posse do imóvel e, nos casos em que for cabível, para que você receba a taxa de ocupação que está prevista em lei. Então, com isso, a gente fecha a resposta aqui ao nosso vídeo. Então, com isso, a gente fechou a resposta aqui a esse vídeo. Vamos fazer uma recapitulação para ficar melhor para o seu entendimento. É obrigatório a contratação de um advogado, de um assessor de leilões, para fazer o pós-leilão em uma arrematação em leilão judicial. Então, o pedido de expedição de carta de arrematação, o mandado de emissão na posse, acompanhar o oficial de justiça até a emissão na posse. Para isso, você vai precisar de um advogado. Já no leilão extrajudicial, a contratação desse profissional só será obrigatória se você não conseguir tomar a posse do imóvel por si. Se você precisar de um auxílio, se você precisar buscar a justiça para isso. Mas é importante destacar que o advogado especializado, que o assessor de leilões especializado, nesses dois momentos aqui, no seu pós-leilão, podem te auxiliar muito, podem trazer muita segurança, muita celeridade ao seu caso, ou seja, pode maximizar os efeitos positivos da sua arrematação. E no momento anterior a isso, ou seja, na definição do imóvel ser arrematado, na análise da viabilidade jurídica, comercial e estratégica, não é obrigatório, mas você pode se valer de um assessor de leilões, pode se valer de um advogado, assessor de leilões, e é importante que ele seja especializado para que ele de fato não te permita participar de um leilão que vai ser comercialmente ruim ou inseguro para você do ponto de vista jurídico, mas também para que oportunidades não sejam perdidas. Um profissional que não esteja familiarizado com termos técnicos, com os termos do leilão, pode fazer você declinar de uma boa oportunidade, que não deveria passar batido, que você deveria se atentar e deveria fazer a arrematação, porque muitas vezes o ponto importante ali do processo que pode gerar uma dúvida e fazer alguém declinar é o ponto que vai fazer você ter uma arrematação com menos disputa. Por exemplo, pessoas que não conheçam o leilão de verdade, que não estejam assessoradas por um advogado, por um assessor conhecedor do leilão de verdade, podem declinar da participação, mas você estará à frente desses profissionais. Então, se você deseja fazer arrematações, mas não quer contratar um assessor de leilões desde o início, é muito importante você buscar conhecimento. Faça uma maratona aqui no nosso canal do YouTube, mas se você quiser contratar um assessor de leilões, seja para já desde o início do procedimento ou só para o seu pós-leilão, contrate um assessor especializado para que a sua arrematação tenha os efeitos maximizados e seja o melhor possível para que o seu investimento seja estratégico e seja muito vantajoso para você. Com isso, fechamos o nosso vídeo. Se você não deixou o seu like, deixa aqui o seu like, compartilhe o nosso vídeo com alguém que, assim como você, vai gostar de conhecer do leilão de verdade. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e vamos juntos até a próxima.